Então, isso nos chama atenção, porque enquanto nós temos outras passagens bíblicas assim, que seria interessante que tivesse mais detalhes, que a gente soubesse mais sobre o que aconteceu, como por exemplo sobre a vida de Abraão antes dele ser chamado pelo Eterno, ou então qual foi o grande pecado de Ham e Canaã a ponto de ele ser amaldiçoado. São textos que ficam lacunas e que a gente fica no ar e tem uma certa dificuldade de compreender. E a gente gostaria que tivesse mais detalhes. Ou sobre, por exemplo, o evento da Torre de Babel, né, um evento que, assim, de muito destaque na Torá. No entanto, são destinados apenas poucos versos para falar de uma coisa assim, bastante impressionante. Mas, com relação ao Mishkan, não é o que acontece. Nós temos muitos detalhes e tem uma certa redundância. Nós temos uma repetição. Então, nos chama atenção para que a gente entenda a profundidade, né, que está aí. Shabbat Shalom a todos mais uma vez, então. Agora sim, vamos para a ministração principal desta manhã, sobre as Parashot Vayakhel e Pekudei. Então, como nós já mencionamos, né, estamos encerrando o livro de Shemot, Êxodo, capítulo 35, verso 1, Parashá Vayakhel, e capítulo 38, Parashá Pekudei. Então, quais são os tópicos que nós vamos encontrar nessa Parashá? Então, como nós já falamos aqui, o primeiro tópico é mais um reforço sobre a importância de se guardar o Shabat, de não se fazer trabalho nesse dia. Depois, nós temos também, novamente, a Strumot, a questão das ofertas, dos presentes que as pessoas levam para doar para a construção do Mishkan. Reparem que nessa Parashá, nessas duas Parashot, né, Vayakhel e Pekudei, elas são basicamente uma repetição das Parashot anteriores a partir do capítulo 25. Então nós temos assim, do capítulo 25 em diante, nós começamos a ver Deus orientando o povo a construir o tabernáculo. Aliás, Deus orienta Moshe lá no Sinai em todos os procedimentos para a construção do Mishkan. Mas isso estava só na fase do projeto, do estabelecimento de como que deveria ser. Ainda estava na fase da ideia. Mas aí Moshe iria descer do monte e iria instruir o povo para fazer. Mas aí nós temos uma interrupção disso, porque nós temos o pecado do bezerro de ouro. E aí ocorre um intervalo para que daí as coisas possam acontecer como deveriam. Tem que haver ali uma reconciliação do povo com o Eterno, um perdão, toda uma situação. Para que daí, depois disso, aí sim, o Mishkan seja levantado, seja construído. Mas nós vamos ver aqui nessas duas Parashot que tudo que é mencionado antes sobre os detalhes de como que deveria ser o Mishkan, os móveis, os utensílios, né, a bacia de bronze, o altar de sacrifícios, o candelabro, tudo vai ser falado de novo, vai ser repetido. Ele poderia simplesmente chegar e dizer num único versículo, assim, mais ou menos assim. E então Moisés ordenou tudo aquilo que o Eterno havia lhe dito sobre o Mishkan e ordenou o povo, e o povo construiu como Moshe havia lhe ordenado. Ponto. Porque todos os detalhamentos, as especificações, nós já tínhamos nas primeiras Parashot que falavam sobre o Mishkan. No entanto, nós vamos ver que isso vai se repetir, detalhe por detalhe, vai ficar até redundante, de certa forma. E isso demonstra a ênfase que é dado ao Mishkan, ao tabernáculo, e por isso nós vamos ver que no livro de Êxodo, praticamente metade dele é sobre isso. Então, isso nos chama atenção, porque enquanto nós temos outras passagens bíblicas assim, que seria interessante que tivesse mais detalhes, que a gente soubesse mais sobre o que aconteceu, como por exemplo sobre a vida de Abraão antes dele ser chamado pelo Eterno, ou então qual foi o grande pecado de Ham e Canaã a ponto dele ser amaldiçoado.
são textos que ficam lacunas e que a gente fica no ar e tem uma certa dificuldade de compreender. E a gente gostaria que tivesse mais detalhes. Ou sobre, por exemplo, o evento da Torre de Babel, né, um evento que, assim, de muito destaque na Torá. No entanto, são destinados apenas poucos versos para falar de uma coisa assim, bastante impressionante. Mas, com relação ao Mishkan, não é o que acontece. Nós temos muitos detalhes e tem uma certa redundância. Nós temos uma repetição. Então, nos chama a atenção para que a gente entenda a profundidade, né, que está aí. Então, a Trumot, que é justamente o nome da Parashá, que nós estudamos umas semanas atrás, a Parashá Trumá. Aí nós temos Betzalel e Aholiab, que já tinham sido citados lá atrás, que seriam os artífices, e aí eles efetivamente recebem o dom, né, o Espírito do Eterno, com a sabedoria e habilidade para fazer todo o trabalho entalhado, né, nos metais, na madeira, e os ornamentos para os móveis. Aí nós temos os móveis do Mishkan, né, as colunas, as cortinas, os véus, a bacia de bronze, o altar, a arca, o altar de incenso, o candelabro, a mesa dos pães. Temos as vestes sacerdotais, como nós já vimos, que também faz parte ali do pacote ali do Mishkan, está junto ali, é como se fosse uma propriedade do Mishkan, aquelas vestes. E aí, finalmente, o Mishkan é levantado, ele é construído, ele é finalizado. É importante nós entendermos o que significa essa construção, essa criação do Mishkan. E daí, por último, a nuvem cobre o Mishkan. Da mesma forma como depois no templo de Salomão, depois que a obra é construída, que também tem de uma forma parecida, as pessoas trazem recursos, né? Salomão ele encomenda madeiras de cedro, ajudado lá pelo rei de Tiro, e aí ele consegue muitos recursos e muita mão de obra estrangeira para construir. Há uma grande mobilização, semelhante ao que acontece aqui, uma mobilização do povo, trazendo ofertas e materiais. E isso agrada o Eterno, essa doação. E aí o Mishkan é levantado, assim como o templo também foi erguido. E aí no final Deus se agradou e a glória dele, né, a Shekinah, né, aquela nuvem, ela desce sobre o Mishkan e também sobre o templo depois. Agora vamos parar para pensar um pouco sobre a parte assim mais exterior, a parte visível, né, do Mishkan e do templo e também dos espaços físicos de adoração, como por exemplo essa sinagoga ou outros templos de igrejas, porque nós temos que fazer a distinção muito bem. É sempre bom lembrar que uma coisa é a igreja, é a kahal, a congregação, que é formada pelo corpo dos membros, das pessoas, e outra coisa é a construção, o prédio. Isso nós temos que deixar bem claro. A kahal, ela pode existir eventualmente sem um templo, sem um espaço físico. Porém, nós vamos ver que esse espaço físico ele tem uma importância. Ele não é algo assim que é dispensável assim de uma forma qualquer. Porque, vamos ver aqui o que diz o Jonathan Z. Smith. Olha só a definição que ele traz. O ritual é, antes de mais nada, um modo de prestar atenção. É um processo de marcação de interesse. É essa característica fundamental que explica o papel do lugar como um componente fundamental do ritual. O lugar direciona a atenção. Essa compreensão do ritual é mais bem ilustrada pelo caso de ambientes rituais construídos, mais especialmente construções feitas à mão, como templos. Quando alguém entra em um templo, entra no espaço demarcado, no qual, pelo menos em princípio, nada é acidental. Tudo, pelo menos, potencialmente exige atenção. O templo serve como uma lente de foco, estabelecendo a possibilidade de significação ao direcionar a atenção, ao exigir a percepção da diferença. Essa definição aqui, esse comentário de Jonathan Smith é muito rico,
porque nós entendemos que esse espaço que nós, por exemplo, como nós temos aqui um espaço aqui que tem uma arca, né, a Aron HaKodesh, que faz alusão à arca sagrada, né, a Aron HaKodesh lá do Mishkan do templo. Nós temos aqui o Ner Tamid, que não é por acaso que ele está aqui, não é porque que nós achamos bonito, mas nós temos também o propósito de lembrar tanto da Shekinah, que descia sobre a arca, como também da menorá, que ficava constantemente acesa lá no lugar santo. Então, esses itens aqui, e daí nós temos imagens também, nós temos uma foto aqui do templo, e enfim. Essas coisas, elas não estão aqui por acaso, não estão aqui porque é bonito, mas porque elas, quando nós olhamos para isso, nós temos um foco, nós temos um objetivo, nós lembramos de algo. É um símbolo isso aqui, é um símbolo para que a nossa mente direcione o pensamento, pelo menos é assim que deveria ser, se você estiver efetivamente concentrado e disposto a se concentrar nessas coisas. Nós não estamos adorando a arca ou essa Torá que está aqui dentro. Esse daqui não é um objeto de adoração, mas isso daqui é um objeto simbólico para que a gente lembre a quem nós estamos adorando. E como o Eterno é um Deus de ordem e como ele é rico em todas as coisas que ele estabeleceu, com detalhes, para que nós foquemos a nossa atenção nele na forma de vida. Então nós temos que... Por isso está cheio de coisas aqui, e nós devemos tomar cuidado para não nos distrairmos com outras coisas. Mas esta é uma visão superficial, é uma visão que o nosso olho, né, de cara, ele é o que ele vê de imediato. Porém, existe aquele entendimento que se excede o simples olhar, mas aí chega no nível da compreensão. Então, o Mishkan, ele está cheio de detalhes, e nós vamos nos aprofundar um pouco nele hoje, porque existe um foco maior nisso. E para isso nós temos que voltar ao princípio, como sempre, né? Como nós geralmente fazemos aqui, exaustivamente ao longo das parashutas, sempre voltando ao princípio. Então nós temos que voltar para o livro de Bereshit. E nós vamos ver aqui que quando o tabernáculo terminou de ser construído, Moisés ele fala algumas frases de efeito, que elas se assemelham muito com algumas frases que aparecem lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, Êxodo 39, 43. Moisés viu toda a sua obra, e eis que, assim como o Senhor havia ordenado, eles fizeram, e ele os abençoou. Ora, isso não se assemelha um pouco com esta frase aqui, que está em Gênesis 1, verso 31 e 28? Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom, e Deus os abençoou. Então, Moisés viu toda a sua obra, Deus também viu o que tinha feito. E eis que era bom, e Deus os abençoou. E eles fizeram, e ele os abençoou. Mais uma frase. Êxodo 40, 33. Moisés completou a obra. E agora veja lá Gênesis 2. O céu e a terra foram completados. E Deus completou no 7º dia a obra que havia feito. Então reparem que existem duas passagens no final de Êxodo sobre o término da construção do Mishkan, que faz alusão com a criação do Eterno. Então, o que isso implica? Que talvez a construção do Mishkan ela seja um paralelo com a própria criação dos céus e da terra. E vamos aprofundar um pouco mais isto. Como nós sabemos, os céus e a terra foram criados em 6 dias e ao 7º dia onde o Eterno descansou. Então são 7 etapas da criação, 6 de trabalho e 1 de descanso. Agora veja que interessante, o processo de construção do Mishkan, ele também vai acontecer em 7 etapas. Como assim? Existem 7 momentos, isso na primeira parte que fala sobre o Mishkan, né, que antes do bezerro de ouro. Existem 7 momentos em que existe essa expressão assim, ó, e falou o Senhor a Moisés dizendo, ou simplesmente, e disse mais o Senhor a Moisés.
Então essa frase aparece em Êxodo 25, verso 1. E aí daí começa a descrever vários itens, vários tópicos, vários elementos. Vai discorrendo, até que chega em Êxodo capítulo 30, verso 11, e aí ele finaliza aquela primeira parte e começa uma nova parte. Aí aparece a frase de novo. E disse o Senhor a Moisés, e falou o Senhor a Moisés dizendo. E aí ele vai falar sobre a questão do resgate da alma. Aí fala mais um pouco, depois introduz a frase novamente. Ou seja, encerra a segunda parte, entra a terceira parte. E falou o Senhor a Moisés dizendo. E aí vai falar sobre a pia de cobre. A pia de cobre ou a bacia de bronze, porque o bronze também é feito de cobre. Aí, Êxodo 30, 22. Mais uma vez vai ter essa expressão, e falou o Senhor a Moisés. E aí vai falar sobre o azeite. Aí, Êxodo 30, verso 34, também mais uma vez essa frase. E aí vai falar sobre o incenso. Depois, Êxodo 31, verso 1, mais uma vez, e falou o Senhor a Moisés. Aí vai falar sobre Betsalel e Aholiab, os artífices. E daí a última vez que ele vai colocar essa questão de e falou o Senhor a Moisés, daí vai falar sobre o quê? Olha só que interessante, vai falar sobre o Shabat. Então, assim como havia vários itens que foram criados nos 3 primeiros dias e o último é o Shabat, aqui também há 7 momentos que tem e o Senhor falou a Moisés, e o último, coincidentemente, ou não, é o Shabat. Então isso daí reforça essa ideia de que realmente o Mishkan, a construção dele, é uma referência à criação dos céus e da terra. Então é como se o Mishkan ali no centro ali do acampamento, ou o templo no centro ali de Israel, em Jerusalém, ele fosse uma simbologia, além de um espaço de adoração e rituais, mas uma simbologia da obra do Eterno. Da obra do Eterno de criação dos céus e da terra, na sua plenitude. Porque quando o Eterno criou os céus e a terra, ele criou tudo pleno. Diferente do que o mundo é hoje. Quando Deus criou o mundo, ele criou as coisas, cada coisa no seu lugar, e as coisas lá não eram como são hoje. Nós não tínhamos esse elemento do mal, né, do homem. O mundo não estava corrompido. Hoje o mundo está corrompido. Hoje, tanto o ser humano, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Ela não dá mais o seu fruto por si. O alimento, ela não dá o alimento. O homem tem que lavrar a terra para dar o alimento. Os animais também não se relacionam da melhor forma, né? Nós temos animais matando outros animais, fazendo coisas ruins uns com os outros. Embora eles não tenham a consciência humana, mas a terra está corrompida. Mas, na criação de Deus, que lá, anterior ao Éden, né, até o momento do Éden, havia, então, uma ordem muito bem estabelecida. E nós vemos isso com algumas expressões em particular, que se repetem no capítulo 1 de Gênesis, como Deus disse, haja, e foi assim, e Deus viu, e Deus chamou, e foi noite e manhã, e assim vai. Nós temos frases assim que demarcam cada coisa acontecendo no seu tempo, na sua ordem. E outro ponto que nos marca bastante essa ordenação, né, esse nível de estrutura assim, da criação, são as separações também. Então Deus ele faz algumas separações, como por exemplo a separação da luz e da escuridão, da terra e céu, da água do ar e da terra seca, nas coisas vivas que ele coloca na água, nas coisas vivas que ele coloca no ar e na terra, nos tipos de vegetação, no masculino e feminino. Então tudo é separado são como se fossem sub-reinos dentro da terra, né? Então a dimensão da água, a dimensão da terra, a dimensão do ar, a luz e a escuridão,
o masculino e feminino. São divisões, são separações que Deus faz, também nada por acaso. E se a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão das separações, nós podemos dividir a criação em duas fases. Nós temos a primeira fase, que é a criação por separação, e a segunda fase, que é a criação por preenchimento. Então, como assim? Então, no primeiro dia, Deus ele estabelece uma separação entre a luz e trevas, de modo que ele chama a luz dia e a noite, e as trevas noite. Mas naquele momento, como já foi explicado muitas vezes aqui, não havia o sol, a lua e as estrelas para definir o dia e a noite. Então nós temos apenas uma demarcação, nós já temos a existência da luz, e nós temos uma demarcação do que é luz e do que é trevas. Ponto. Então está estabelecido o que é luz e o que é trevas. Agora no quarto dia, aí nós vamos ter os elementos físicos que vão demarcar isso que já foi estabelecido lá no primeiro dia. Então o sol para demarcar o dia e a lua e as estrelas para demarcar a noite. Então ele enche o espaço com itens, com acessórios, no caso o sol, a lua e as estrelas, para definir para como nós vamos ver o que é dia e o que é noite. Então, a primeira fase é a fase do que é estabelecido e depois a fase da execução. No segundo dia, nós temos a divisão da água com o espaço, com a expansão, né? Com o espaço do que seria preenchido com o ar. Então, Deus faz uma expansão e separa o elemento líquido, o elemento aquoso, do elemento céus. Mas apenas no quinto dia, Deus enche os céus e as águas com os seres que vão estar lá. Então, no quinto dia, Deus coloca as aves para povoarem o céu e os animais aquáticos para povoarem as águas. Então, ele demarca quem vai estar preenchendo o quê. E no terceiro dia, aí Deus separa a porção seca, a terra. Ele separa essa porção das águas, separa uma porção de terra. E também Deus começa a criar as plantas nesse terceiro dia. Agora veja que interessante, no sexto dia são criados animais terrestres que vão povoar a terra. Os humanos que também, o habitat principal deles é a terra. E as plantas elas que foram estabelecidas lá no terceiro dia, agora elas têm uma utilidade aqui, que é o alimento. Então, nós vemos que os dias 4, 5 e 6 são os itens que vão ocupar aquilo que foi estabelecido nos dias 1, 2 e 3. Então, veja o nível de organização e de como as coisas se refletem, né? O dia 1 com o dia 4, o dia 2 com o dia 5, o dia 3 com o dia 6. Agora vejam que interessante. Nós já vimos isso, né, na questão do Mishkan. Lembra que eu falei que a parte do Mishkan é dividida em duas etapas? A parte em que o Mishkan é estabelecido, com as instruções que Deus dá a Moshe lá no Sinai, enquanto ele estava separado do povo. E aí depois, há um segundo momento que daí o Mishkan ele é construído. E daí os itens eles ocupam aquele espaço que o Eterno estabeleceu. Só que existe aí no meio do caminho um acidente, aí, né? Uma falha, né, do bezerro de ouro. E aí existe todo um intervalo ali, onde várias coisas têm que acontecer para que seja corrigido, né? Precisa haver perdão. Deus ele mostra sua misericórdia. Aí Moshe tem uma experiência com isso. E é interessante porque aí com isso nós aprendemos um caráter de Deus, né? Sobre os 13 atributos da misericórdia divina, que aparecem justamente nessa passagem do bezerro de ouro, que ficou na Parashá de 2 semanas atrás, ou da semana passada. Bom, aí Moshe vê a glória de Hashem, ok, essa parte termina, e daí nós temos aí as instruções de Deus sendo executadas
com relação ao Mishkan. Então, mais uma vez aqui nós estamos demonstrando que existe uma associação do princípio da criação com o Mishkan. Então agora vamos entrar na visualização do Mishkan, do tabernáculo. E aqui nós temos uma visão de cima. E aí nós vamos ver que, veja só que interessante. Se nós olharmos alguns elementos aqui, nós vamos ver que são 6 elementos. Vamos lá ver o altar de bronze, a fonte, né, a pia, a mesa dos pães da proposição, o castiçal, o altar de incenso e a arca da aliança. Se você contar esses itens, vão dar 6 itens. Esses itens são itens que eles deveriam ser manuseados, ou seja, deveriam ser trabalhados, haveria um ofício a ser feito com esses itens. E é exatamente assim que a criação foi feita, em 6 dias. Então são 6 dias, 6 itens. E o 7º dia é o descanso. A palavra Mishkan, é sempre bom a gente lembrar que ela vem da palavra shochen, que significa habitação, vizinhança. Para quem... Eu estou falando muito aqui a palavra Mishkan. Para quem não sabe o que significa Mishkan, não está habituado com essa palavra, ela é traduzida como tabernáculo e ela significa habitação, vizinhança. Ou seja, é o espaço, uma construção, num espaço demarcado, que ela serve para que a presença do Eterno esteja ali no meio do povo, né? Ou seja, que o Eterno habite ali. Não confundir com aquela questão de que Deus não habita em templos. Não é que Deus habita no templo. Mas esse espaço, ele invoca a presença divina, não o espaço em si, mas a obediência do que Deus estabeleceu. Isso daí, por causa disso, Deus se estabelece ali com a sua presença, e aí ele habita junto do povo. Ou seja, ele quebra aquela separação que havia entre céus e terra, aquela separação que foi perdida lá no Éden. Então isso é um retorno, né, uma restauração dessa quebra, desse contato, né, dessa ligação entre céus e terra. Mas o Mishkan, o tabernáculo, existe uma outra expressão que é usada para se referir a ele, que é Ohel Moed, que é traduzido como tenda do encontro, ou tenda da revelação. Mas essa palavra Moed no hebraico, eu já expliquei algumas outras vezes, ela é uma palavra que ela deriva de 2 letras no hebraico, que é Ain e Dalet. E essa palavra Ain Dalet, ela está relacionada com duas questões, 2 definições, que é testemunho e eternidade. Então, quando nós formos encontrar a expressão eternidade, por exemplo, quando a gente fala, né, Le Olam Vaed, para todo sempre, Vaed, né, termina com essas 2 letras, Ain Dalet. E Ed também é da palavra Edut, que é testemunho. Então, só que o testemunho é algo que tem que ser visível, que tem que ser palpável. Para que aquilo te sirva de testemunho, você precisa ver. Mas, ao mesmo tempo, como que você vai ver algo que é eterno, que não tem fim? Nossos olhos têm uma limitação. Então, veja que essa palavra moed, ela também faz referência a uma outra questão que é o tempo. Um tempo determinado. Então, nós temos as festas, são chamadas Moadim. Mas um período de festa não é um período eterno. É um período de dias limitados. Então, como nós temos a festa da Páscoa, a festa de Shavuot, Sukkot, são geralmente um período de 7 ou 8 dias. É um período determinado, um período fechado de tempo. Mas nós vemos que Moed tem um aspecto de eternidade. Então é como se esse período de dias ele fosse um período de dias onde há um congelamento do tempo, de modo que ele seja eterno. Que o tempo não seja limitado, mas ilimitado.
Assim como já foi explicado em algumas parashot atrás, sobre que, por exemplo, o lugar santo era como se não existisse espaço ali. Que aquele espaço, no lugar santíssimo, né, no caso, que aquele espaço demarcado ali, ele não tivesse aquela demarcação, aquela limitação, tipo um fim. Mas ele fosse um espaço assim eterno. O espaço não existe ali. Então, é importante a gente entender esse aspecto espaço-tempo. Existe até aquela questão do relativismo, né, da quarta dimensão, né, do tempo. Nós temos o espaço no plano cartesiano, né, aliás, na estrutura cartesiana, são 3 dimensões, né, são 3 vetores. E aí o tempo seria uma quarta dimensão, seria um quarto vetor. E aí isso daí entra num aspecto de que nós nos aprofundamos aí com o relacionamento com o eterno, porque realmente o eterno está numa outra dimensão, ele não está no nosso plano. A princípio, porque nós não temos essa percepção física. Mas aqui com o mexicano, o eterno está querendo introduzir essa dimensão. Então, baseado em todos esses conceitos, nós temos essa percepção. Continuando sobre o mexicano, agora nós vamos ter uma curiosidade aqui que falando sobre essa questão do tempo, nós temos a questão do espaço. O espaço para nós temos uma sensação de presente, porque você só pode estar no espaço agora. Você não pode estar no espaço em outro tempo, ou no passado ou no futuro. Você só pode estar agora em um espaço. E você só pode estar em um espaço por vez. É impossível 2 objetos ocuparem o mesmo espaço no mesmo tempo. Agora, baseado nisso, vamos analisar aqui algumas medidas dos espaços do mexicano e vamos fazer uma comparação com tempos. Então veja que a área do átrio, né, o átrio então, é essa área externa aqui. Nós temos aqui a parte da tenda que é coberta e o átrio toda essa parte externa. O átrio, ele tem uma área de 1.500 côvados. 50 por 50 por 100 e 100 por 100. Então, a área total dele é 1.500. Aliás, a área não, desculpe, o volume dele. O volume incluindo a altura das colunas que cercavam o átrio. Vai dar um volume de 1.500 côvados. E, agora vamos pensar. O tempo de Moshe até o advento de Yeshua, do Mashiach, foi 1.500 anos, mais ou menos. Então, 1.500 côvados para o átrio, 1.500 côvados de Moshe até Yeshua. Agora, a área do lugar santo, não da tenda em total, mas só do local santo. O volume dela, considerando a largura, né, o comprimento e a altura, dá 2.000 côvados. E é mais ou menos o tempo de Yeshua até o milênio. De Yeshua até os dias de hoje, e nós acreditamos que estamos às portas do milênio, daria cerca de 2.000 anos. Não exatamente assim redondinho, mas aproximadamente. E olha só que interessante, o lugar santíssimo tem 1.000 côvados de volume. E esse sim, né? Está bem demarcado. Quanto tempo durará o reino messiânico? 1.000 anos. Então, veja só como Deus trabalha no decorrer do tempo, das gerações, dos povos, também fazendo uma alusão ao Mishkan e à criação, como que o decurso de toda a história, toda a vida, a partir daquele momento, como se também fossem componentes dessa criação. Então, nós temos ali o átrio,
correspondendo ao período de Moshe até Yeshua. Era o que estava no átrio. O que tinha no átrio? Tinha o altar de sacrifícios e a bacia de bronze. Do tempo de Moshe até Yeshua era o tempo em que os sacrifícios estavam em atividade em Israel. Depois de Yeshua não tem mais sacrifícios, porque não tem mais o templo. Então cessou o trabalho do sacrifício, porque nós já estamos agora no lugar santo. Dentro do lugar santo não se faz sacrifícios. Nós temos o candelabro aceso, nós temos a mesa dos pães e nós temos o altar de incenso. Olha que interessante, o altar de incenso, ele faz alusão com a oração. Nós vemos isso, fica muito claro em Apocalipse, que o incenso que está lá no templo celeste, ele recebe as orações dos santos. E o judaísmo substituiu todo o ritual do templo por um sistema de orações, com as casas de oração, as Beit Tefilot, que são as sinagogas, e com o Sidur. E o Sidur contém as orações, e parte delas faz referência aos rituais do templo, mas todo o sistema litúrgico e ritualístico judaico está baseado em orações, que é o item que está no lugar santo, no centro do lugar santo, que é o altar de incenso. E dos outros lados nós temos a mesa dos pães, que são 12 pães, né, simbolizando as 12 casas, as 12 tribos de Israel, que as 12 tribos de Israel estão no mundo. E a luz, agora o ênfase é a luz, que nós devemos ser luz para o mundo. E Yeshua é a luz do mundo. Mas ainda nós não chegamos no lugar santíssimo, que é no momento do reino messiânico. Porque o lugar santíssimo, quem entra no lugar santíssimo? O sumo sacerdote. Em que dia? Em Yom Kippur. Em Yom Kippur é um dia de julgamento. É um dia que o Eterno ele julga o povo de Israel e dá o perdão para ele. Para que haja esse perdão, é necessário uma preparação para isso. Nós já estudamos e nós lembramos desse dia de Yom Kippur desde o primeiro dia de Elul, 40 dias antes. Há um período de preparação para que... Qual que é o sentido dessa preparação? Obter um julgamento favorável do Eterno. Então é necessário um arrependimento, é necessário uma contrição, é necessário se colocar diante do Eterno em temor e buscar esse perdão. E aí o Eterno julgará favoravelmente os santos e ele também julgará toda a terra. E aí com isso, após esse julgamento e essa absolvição, aí nós sim experimentaremos a glória, né, de estarmos com o Eterno. Antes de começar o reino messiânico, as pessoas terão o seu corpo glorificado. Elas terão uma mudança nos seus corpos, né, na sua estrutura. Então nós podemos definir que o átrio é o tempo da justificação, é o tempo em que há os sacrifícios, há purificação na água. Depois nós entramos num outro estágio, que é o estágio do lugar santo. Lembrem que o véu do templo foi rasgado, então, no momento em que Yeshua morre. E é como se esse espaço seja liberado agora. Então, após esse período, nós começamos o processo de santificação. E, finalmente, temos o período da glorificação. Muitos falam, né, que da teoria das dispensações, né, que o período mosaico até Yeshua era o período da lei. E aí nós agora estamos no período da graça e depois estaremos no período do milênio. Não é que o fato de nós estarmos no lugar santo exclui o átrio, as atividades do átrio. Se vocês separarem, o Mishkan ele funcionava com todos os... Não era que, por exemplo, em alguns anos só existiriam rituais no átrio, aí depois, mais alguns anos para frente, só existiriam rituais no lugar santo, e depois, outros anos para frente, nós só vamos ter rituais no lugar santíssimo. Todos esses locais do Mishkan, ocorrem processos nele simultaneamente. Então, simultaneamente era feito os holocaustos, simultaneamente era feito o acendimento do candelabro, a preparação dos pães, o altar de incenso,
E apenas uma vez por ano, e isso todos os anos, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Então tudo isso repetia, né, esse fluxo, continuamente. Então o fato de estarmos, por exemplo, no período da santificação, não significa que o período da justificação acabou. Porque nós temos que continuar nesse processo de sacrifício, oferecendo sacrifícios ao Eterno. Não podemos fazer sacrifício de animais, não temos o templo, e também nós temos o sacrifício de Yeshua por nós. Porém, se tivesse o templo, nós poderíamos ainda assim levar algumas ofertas, que não são ofertas pelo perdão do pecado, mas ofertas de gratidão, por exemplo. Poderia se fazer, inclusive com animais. Mas com a ausência do templo não é possível. Mas nós podemos fazer outros tipos de sacrifícios, outros tipos de ofertas ao Eterno. Nós temos que sermos sacrifícios vivos. A gente tem que dizer muitos nãos para coisas que agradam a nossa carne, para que a gente possa estar diante do Eterno. E a gente precisa continuar no esforço disso. Não é porque acabou o tempo da lei que isso daí acabou também. Nós temos que continuar trazendo ofertas, continuar nos sacrificando em prol do Eterno. Mas agora nós temos também que continuar, que em conjunto com isso, estar na período de santificação, sendo luz para o mundo, comendo do pão, recebendo esse sustento celestial e orando muito. Agora, mais do que nunca, nós temos que orar. Nós temos, o altar de incenso, ele é o elemento que está mais próximo do lugar santíssimo. E aí nós vamos, mas o próprio lugar santíssimo que contém a Torá, nós também temos que ter contato com isso, com a Torá. Agora vamos verificar um aspecto de como Yeshua, a Mashiach, ele cumpre cada elemento, né, cada etapa do Mishkan também. Então, por exemplo, o Mishkan começa com o acesso, né, com a porta. E lá em Yohanan, e tudo isso está em Yohanan, né? Yohanan 10, 9, Yeshua diz, eu sou a porta. Ou seja, é através dele que nós entramos. Ele também é o nosso sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João 1, 29. Ele também é a nossa purificação, uma fonte de água, Yohanan 4, 13 e 14. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, e nunca mais, e quem beber desta água nunca mais sentirá sede. Eu sou a luz do mundo, fazendo uma alusão ao candelabro. É o nosso guia, né? A luz, ela serve para guiar o caminho. A gente só consegue percorrer um caminho que tem luz. Eu sou o pão da vida, o nosso sustento. Como ele mesmo diz, né? Não só de pão viverá o homem, mas da palavra, né? Que vem do Eterno. Então, é o pão, não só o pão físico, mas o pão do céu, né? O pão celestial, que é o sustento espiritual. Eu sou o caminho, é o nosso mediador, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele. Aliás, uma das contestações judaicas para que Yeshua não poderia ser o Messias é que não se pode existir um mediador entre o eterno e o homem. A comunicação tem que ser direta entre o homem e o eterno. Mas se você for ver, existem vários processos mediativos na Torá. Nós temos processo de mediação com o sumo sacerdote, nós temos processo de mediação com Moisés, nós temos processo de mediação com os sacrifícios. Então, nós precisamos de elementos mediativos para nos comunicar com o Eterno. Não existe essa questão de você se comunicar direto com o Eterno. Existe no sentido de você ter relacionamento com o Eterno. Você precisa se dirigir a Ele, precisa se arrepender, e isso você tem que fazer. Mas existem meios que o Eterno estabeleceu para que você tenha acesso a isso. Não é de qualquer jeito. Então nós precisamos sim desses elementos que o Eterno constituiu. E por isso nós oramos, geralmente nós oramos em nome de Yeshua, porque ele é o nosso mediador. E eu e o Pai somos um. Aí Yeshua ele é como se ele fosse a própria manifestação divina, da mesma forma que nós tínhamos a Shekinah, sendo o nosso propiciatório.
Então, isso, como nós falamos no início, de que o Mishkan ele reflete a criação do eterno, a criação dos céus e da terra, e é como se todo esse processo de criação dos céus e da terra, eles sejam centralizados na figura do próprio Yeshua. E com isso nós, então, podemos fazer algumas conclusões. O Mishkan, então, é uma representação física para ritual. E nós vimos lá no início o que é esse ritual. São elementos que nos direcionem a atenção para um determinado objetivo. Por isso a importância de elementos visuais mesmo, né? Não é à toa que nós utilizamos, por exemplo, um talit, que tem os tzitzit, para que a gente lembre dos mandamentos. Existem vários elementos que o Eterno estabeleceu para isso. E é uma boa tradição você usar elementos para direcionar o teu foco, para você pensar antes de fazer algumas coisas. Pensar no que você vai falar, no que você vai pensar, no que você vai ver. Se você estiver com esses objetos ao teu redor. Porque aí a atenção que você teria a outras coisas, você pode deixar de ter porque você está mais atento às coisas do Eterno. O Mishkan, ele tem correlação com a criação dos céus e da terra. E ele também faz uma alusão ao espaço terreno celestial. Nós temos dois domínios, o domínio dos céus, o domínio da terra e dos céus. E assim como na visão da escada de Jacó, que havia uma ligação entre os céus e a terra, então o Mishkan ele aprofunda essa conexão. E o Mishkan tem um aspecto também temporal. Ou seja, ele funciona através de um tempo diferenciado, um tempo que não é esse tempo limitado que nós contamos no relógio, mas são períodos estabelecidos e é simplesmente um tempo que denota a eternidade, ou seja, essa questão de não delimitação de tempo. E o Mishkan também tem uma relação conosco, porque nós passamos, né, por cada etapa dele. Desde a porta, né, o sacrifício, purificação, santificação, até a glorificação. É uma trajetória que nós fazemos em vida. E ao passo que Deus está trabalhando com o homem ao longo de várias gerações, de vários anos para esse fim, nós, numa fase da nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte, também nós caminhamos nesse processo em busca do arrependimento, né, da purificação, da santificação e da glorificação. É um período que a gente tem que trabalhar em vida. Então, nós somos viajantes e peregrinos nesse espaço-tempo. Olha que interessante. Cada sessão do Mishkan ela funciona simultaneamente. Então, uma sessão ela não anula a outra. Quando você avança, por exemplo, quando você estuda algum assunto, por exemplo, matemática, não é porque você avançou para o cálculo diferencial integral que agora você não precisa mais fazer soma, subtração, adição e multiplicação. Então, aquilo que está lá no cálculo diferencial integral é fundamental que você saiba das operações básicas, dos logaritmos, da potenciação, radiciação. E, ainda que então em níveis distintos, cada sessão do Mishkan funciona simultaneamente. E aí, em último grau, nós vemos que o próprio Yeshua é um Mishkan vivo, como está escrito, né? E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então é isto. Com isso nós terminamos essa série de estudos aí sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, o livro de Êxodo. E agora vamos começar então o livro de Levítico. E aí, com isso, né, quando nós terminamos um livro, nós dizemos Hazak, Hazak, Venit Hazek, né, força, força, que sejamos fortalecidos. Que Deus abençoe a todos, um Shabbat Shalom e um Shavuot Tov. Amém. Parabéns, filho, pela ministração muito boa, muito esclarecedora essa paraxá a respeito do Mishkan. Para todos nós, nesses detalhes paralelo aí com a criação. Muito bom, muito bom.
Antes da bênção final, só quero passar para os irmãos a irem se preparando, os irmãos que estão em casa, né, também, irem se preparando. No dia 27, que é 14 de Nissan, após o pôr do sol, no dia 27, após o pôr do sol, é 14 de Nissan, que é a celebração de Pêssar, né? Nós vamos celebrar, em razão da pandemia, nós vamos celebrar cada família em sua casa. Então, eu não vou, sem delongas, agora, nesse momento, a gente, nos próximos dias, próxima semana aí, nós vamos passando instruções para os irmãos, né? Sobre mais detalhes sobre a Páscoa, sobre o Haggadah, né? Direitinho. Então, que os irmãos já vão se preparando espiritualmente para essa festa de grande importância, né? Festa bíblico, judaico, né? De grande importância para todos nós, judeus messiânicos, crentes em Yeshua. Então, a importância dessa celebração de Pêssar não só para Israel, como para todas as nações, ok? Então, agradecemos aí a participação dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos e desejo um final aí de Shabat, a parte da tarde, né? Que o Eterno abençoe a cada um de vocês em suas casas e aqui nesse lugar, em nome de Yeshua. Amém.